O ícone de Pochayev, da Mãe de Deus, está entre os itens sagrados mais veneráveis da Igreja Russa. É conhecido em todo o mundo eslavo. Eles o veneram na Rússia, na Bósnia, na Sérvia, na Bulgária e em outros lugares. Cristãos de outras confissões também chegam para venerar a imagem milagrosa da Santíssima Mãe de Deus, junto com os ortodoxos. Na Lavra de Pochayev, um antigo baluarte da ortodoxia, o ícone milagroso residiu por cerca de 400 anos. A numerosa quantidade de milagres advindos da Santa Mãe de Deus, através do seu ícone de Pochayev, é testificada pelas assinaturas nos livros do mosteiro deixadas pelos fiéis que frequentemente são libertos de espíritos imundos, das opressões e dos pecados. 2 monges haviam se estabelecido no ano de 1240 sobre o monte onde hoje se encontra o mosteiro. Um dos monges foi ao topo do monte após ter orado e repentinamente ele viu a Theotokos de pé e envolta por uma chama como uma sarça ardente. Ele então chamou pelo outro monge para que este também pudesse contemplar a maravilhosa aparição. Uma terceira testemunha do prodígio foi o pastor Johann Bossoi. Ele correu ao monte e os 3 glorificaram a Deus. A Santíssima Theotokos deixou uma marca de seu pé direito sobre a rocha em que ela apareceu. Em 1559, o metropolita Neófitos de Constantinopla, em sua viagem pela Volínia, visitou a nobre Anna Goiskaya, que vivia na região da Orlia, não muito distante de Pochayev. Como uma bênção de despedida, ele apresentou a Ana um ícone da Mãe de Deus que ele trazia de Constantinopla. Logo, Ana e os seus familiares começaram a perceber o esplendor vindo do ícone, tendo, no ano de 1597, o irmão de Ana, Filipe, o qual nascera cego, sido curado de sua enfermidade, o que foi presenciado por um monge que vivia no Monte Pochayev. Ela então deu a miraculosa imagem ao monge. O ícone foi assim colocado na igreja construída em honra da dormição da Santíssima Theotokos. Mais tarde, um mosteiro foi erguido neste local, sendo que uma grande parte dos recursos materiais necessários à construção haviam sido concedidos por Ana. A celebração em honra do ícone de Pochayev, da Mãe de Deus, é celebrada no dia 23 de julho do calendário juliano e 5 de agosto do calendário civil. Foi estabelecido em memória da libertação da lavra do Mosteiro da Dormição de um cerco turco entre 20 e 23 de julho de 1675. No verão de 1675, durante uma guerra contra os turcos, regimentos compostos de tártaros caíram sobre o mosteiro de Pochayev, cercando por 3 lados. Os fracos muros do monastério, assim como alguns de seus edifícios de pedra, não ofereciam muita defesa contra o cerco. O igúmeno do mosteiro instruiu os irmãos e leigos a se entregarem aos intercessores celestiais, à Santíssima Mãe de Deus e ao monge Jó de Pochayev. Os monges e leigos rezavam fervorosamente, prostrando-se diante da imagem prodigiosa da Mãe de Deus e do relicário com as relíquias do monge Jó. Na manhã do dia 23, com o nascer do sol, enquanto os tártaros realizavam uma reunião final sobre um assalto ao mosteiro, o igúmeno ordenou o canto de uma catiche à Mãe de Deus. Com as primeiras palavras, ó Rainha das hostes celestes, de repente apareceu sobre a igreja a Santíssima Mãe de Deus, e um homofólio desenrolado branco reluzente, com anjos celestiais segurando espadas desembainhadas. O monge Jó estava ao lado da Mãe de Deus, curvando-se para ela e suplicando a defesa do mosteiro. Os tártaros tomaram a incrível aparição do exército celestial como inimigos e, confusos, começaram a atirar flechas na Santíssima Mãe de Deus e no monge Jó. Mas as flechas deram meia volta e feriram aqueles que as atiraram. O terror se apoderou do inimigo. Em uma fuga de pânico e sem olhar, eles pisotearam e mataram uns aos outros. Os defensores do mosteiro tentaram persegui-los e fizeram muitos prisioneiros. Alguns dos prisioneiros depois aceitaram a fé cristã,
e permaneceram no mosteiro depois disso. No ano de 1721, Pochaev foi ocupado por uniatas, mas mesmo neste momento difícil para a lavra, a crônica do mosteiro registra 539 milagres do glorificado sagrado ícone ortodoxo. Durante o tempo do governo uniata, na segunda metade do século XVIII, por exemplo, o nobre irlandês Nicholas Potocki se tornou um benfeitor da lavra de Pochaev, através da seguinte circunstância miraculosa. Tendo acusado seu cocheiro de ter virado sua carruagem por ter corrido muito rápido com os cavalos, o conde tirou uma pistola para atirar nele. O cocheiro, voltando-se para o monte de Pochaev, estendeu as mãos para o alto e gritou: "Mãe de Deus, manifestada no ícone de Pochaev, salva-me!" Potocki várias vezes tentou atirar a pistola, que nunca o decepcionou, mas a arma falhou. O cocheiro permaneceu vivo. Potocki então imediatamente partiu até o ícone miraculoso e decidiu dedicar a si mesmo e a todos os seus bens à construção do mosteiro. De sua riqueza foi construída a Catedral da Dormição e edifício para os monges. O regresso de Pochaev ao seio da ortodoxia em 1832 foi marcado pela cura milagrosa da donzela cega Anna Akhintchukova, que tinha vindo em peregrinação até o mosteiro juntamente com a sua avó, de 70 anos. Cerca de 220 quilômetros de distância foram percorridos por elas. Em memória deste acontecimento, o arcebispo e o arquimandrita da Lavra estabeleceram semanalmente aos sábados a leitura na Catedral do Acatiste diante do ícone milagroso. O ícone de Pochaev é também celebrado no dia 21 de setembro, 8 de setembro no calendário litúrgico.